Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Ontem foi analisado o livro Mostra o Seu Trabalho, que foi muito bom. Se você não assistiu, vá lá no feed e confira, que eu tenho certeza que você vai amar as dicas sobre como você pode atrair pessoas interessadas no seu trabalho, que é do Alce Clean. E hoje é quinta, eu te conto. Então hoje é dia de leitura coletiva. Vou fazer a leitura do conto A Carteira, de Machado de Assis. E depois a gente vai fazer alguns comentários durante a narrativa. Seja bem-vinda, Lucimar. Bom dia. E é bem interessante esse conto de Machado de Assis, por quê? Porque, mais uma vez, Machado nos dá aquela sensação de que a gente está realmente analisando o caráter do personagem principal, ou seja, o protagonista, que é Honório. Honório, ele está endividado, embora ele queira bancar, sabe? Ter aquela aparência de que está muito bem, que é muito comum. Né? Muitas vezes as pessoas têm muitas dificuldades financeiras, mas para as outras pessoas elas aparentam que estão muito bem de dinheiro e continua lá viajando, comprando coisas caras. Era bem o perfil de Honório, que é esse personagem. Olá, Clara, seja bem-vinda. E o que é que vai acontecer que causa esse impacto pra gente no final do conto? Não vou dizer agora, mas eu quero que você entenda o seguinte: Machado de Assis, ele trabalha muito a questão do caráter, né, para a gente verificar mesmo que não existe o ser humano no seu aspecto só sendo muito bom ou só sendo muito mal. Na verdade, existem ali alguns conflitos dentro da parte psicológica mesmo desses personagens. E nós, enquanto leitores, vamos observando qual vai ser o comportamento que ele vai adotando para conseguir resolver o conflito no qual ele está inserido ali. Então, Honório é mais ou menos isso. É um advogado, ou seja, Machado aproveita para fazer uma crítica também à burguesia, né, lá do Rio de Janeiro na época, que era muito mais preocupada com a questão da aparência do que com a questão mesmo da sua própria essência. Então, parecer ser sempre foi alvo das críticas de Machado de Assis, do quanto as pessoas estão mais preocupadas em aparentarem ser algo do que genuinamente serem aquilo que aparentam, que era o caso desse advogado aí, né, que queria muita coisa, queria se mostrar muito rico e isso e aquilo, que tinha dinheiro, mas no fundo, ele não tinha esse dinheiro todo, não. Ele estava realmente muito endividado e só querendo mostrar a aparência dele. Então, o que é que vai acontecer? Ele está caminhando pela rua, já tinha sido colocado contra a parede pela pessoa que ele estava devendo e tinha dito assim, tem que ser hoje, esse camarada já está me ameaçando aqui, já estou ficando com medo dele. Então ele pensou, não, eu tenho que arrumar esse dinheiro para fazer esse pagamento hoje e me livrar dessa dívida. Só que andando pela rua, ele encontra uma carteira. Quando vê a carteira, imagine, você com uma dívida muito grande, tá andando na rua, justamente no dia que você está bem preocupado com essa dívida que você tem. Acha uma carteira, ele pega a carteira rápido, coloca dentro do bolso e segue andando. Ele vai andando. Só que no meio do caminho, ele começa a ficar preocupado. Ele fica, nossa, de quem é a carteira? E agora? O que será que tem dentro dessa carteira? Então a gente vai acompanhando, porque o narrador desse conto é um narrador onisciente, em terceira pessoa. Então a gente acompanha as emoções, os pensamentos, todos os conflitos desse personagem. E, inclusive, essa questão de que é colocada à prova a questão mesmo da ética dele, da honestidade. Ou seja, o que Honório vai fazer nessa situação? Né? O que ele vai... Ele vai entregar a alguém essa carteira? Por exemplo, ele cogita uma possibilidade de entregar à polícia, de procurar o dono da carteira. Mas, ao mesmo tempo que ele pensa, né, toda essa questão ética do devolver, de ser honesto, ele fica pensando na dívida que ele tem. E que ele precisaria pagar aquela dívida naquele dia. Então a gente vai sempre observando como Machado de Assis é muito comum nas narrativas, ele sempre colocar essa pessoa entre a cruz e a espada, né? Entre fazer uma coisa ou fazer outra. E aí o que vai acontecer? Ele vai seguindo, chega num local ali mais escondidinho, abre a carteira, vê que tem uns bilhetes bem fechadinhos. Ele não abre esses bilhetes para fazer a leitura lá do que estava acontecendo e vê que o dinheiro que tinha na carteira era maior do que aquele que ele precisava para conseguir sanar as dívidas dele.
E aí ele fica naquele dilema. E agora o que é que eu vou fazer? Mas se eu não conheço a pessoa, mas será que se fosse comigo, essa pessoa também ia ter interesse em me entregar essa carteira? Então aquelas desculpas, né, que a mente dele vai dando ali para ele, né, aqueles pensamentos, para tentar meio que aliviar o incômodo que ele estava sentindo, por estar se sentindo o quê? Tentado a ficar com aquele dinheiro e resolver o problema dele. Só que quando ele pega o dinheiro que vai contando, pega os bilhetinhos, estão lá todos fechadinhos, ele não abre nenhum, ele encontra um cartão. E nesse cartão, por coincidência, é o cartão de um amigo dele, que se chamava Gustavo. Aí ele vai procurando mais um pouco e diz assim, nossa, tem mais um cartão. E aí tem algo que chama bastante a atenção do leitor, porque ele pensa assim, o narrador diz que ele se entristeceu porque descobriu que a carteira era desse amigo. Se ele se entristeceu, isso significa que de fato ele estava muito tentado a ficar com essa carteira. Só que agora, sabendo de quem era, o peso maior dessa responsabilidade, dessa questão da consciência ética dele, se tornou mais severa. Essa que é a grande verdade. Porque uma coisa é você encontrar uma carteira e você realmente não procurar ninguém para entregar, ou seja, que não é seu, você não deveria nem pegar, e se pegou, você deveria deixar com alguém que pudesse devolver, né? Por exemplo, ele pensou na polícia, mas ele não foi entregar. Mas sabendo quem é essa pessoa, pior ainda, é seu amigo, porque o Gustavo era amigo, era uma pessoa que era agradável, que ele gostava dessa pessoa. Ele agora fica, nossa, em outras palavras, ou a gente interpretando os pensamentos de Honório, ele pensou, agora não tem mais como eu ficar com esse dinheiro, né? Porque vai ser pesado demais para mim me resolver comigo mesmo, ficando com esse dinheiro, sabendo que ele pertence a uma pessoa tão próxima a mim. E aí ele vai e toma a decisão de devolver a carteira. E ele vai seguindo para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra o amigo dele lá na casa dele. Ele olha pro amigo, pergunta, e aí, você notou que o amigo estava meio triste? Aí disse assim, e aí, tá tudo bem? Tá? Você não tá sentindo falta de alguma coisa, não? Aí o amigo pegou e disse, tô, na verdade eu perdi a minha carteira. Aí ele, não, você não perdeu. E mostra a carteira pro amigo. Só que aí o amigo olha para ele com um olhar meio esquisito, diferente. Como se houvesse algum tipo de desconfiança em relação a ele. E no momento que ele olha o amigo com aquela forma diferente de olhar para ele, ele fica chateado. Nossa, eu abri mão de pagar minha dívida para devolver essa carteira. E a pessoa ainda olha para mim com um olhar de desconfiança, então ele ficou profundamente ferido com o comportamento desse amigo. Gente, quando a gente pensa assim, que não tem mais nada para ser surpresa nessa história, Honório vê a situação ali do amigo, vai ao toalete trocar de roupa porque ele ia almoçar. Ou seja, devolveu carteira, independente de ter sido tentado ou não, mas ele devolveu. Ok, resolvida essa parte. Só que quando ele vai lá pro toalete, o amigo fica só na sala e começa a remexer a carteira. Até então, o leitor tá pensando o quê? Ah, ele tá querendo saber do dinheiro, né? Ele tá querendo saber se alguém mexeu no dinheiro, se o dinheiro lá que ele deixou na carteira tá completo. A primeira ideia que a gente tem é essa. Só que não. A preocupação de Gustavo com a carteira não era o dinheiro. Era com o papelzinho que estava dobrado dentro da carteira, que Honório, inclusive, quando estava mexendo na carteira, tinha visto esse papel, mas não tinha aberto. Então, quando ele pega o papel e retira da carteira, o Gustavo, né, preocupado, querendo saber se o papel continuava lá, se estava do mesmo jeito que ele tinha deixado, ele pega e entrega para quem? Para a Amélia, que é a esposa de Honório. E aí ela pega, lê e rasga em 1000 pedaços o bilhete
E no final, Machado de Assis coloca que era um bilhetinho de amor. Grande surpresa essa, hein? Quem é que esperava que, na verdade, o Gustavo estava preocupado com a perda da carteira, não pela questão do dinheiro, mas sim porque ele havia ali uma situação ali amorosa, uma infidelidade que estava acontecendo ali entre ele e a esposa de Honório. Ou seja, Honório escapou, né, de ter pego esse bilhete, de ter aberto e ter descoberto aquela traição. Ele não quis abrir, ou seja, não quis mexer nas questões íntimas do amigo. Só que, na verdade, esse amigo estava, de fato, tendo um relacionamento amoroso com a esposa dele. Isso só é descoberto no final do conto. Ou seja, a gente só chega a essa conclusão quando a gente tem a grande surpresa que realmente só é revelada no final do conto. Me surpreendeu? Com certeza, porque à medida que eu fui lendo o conto, eu jamais imaginei que o centro, que começa, né, toda uma expectativa em relação ao uso ou não uso indevido desse dinheiro por parte de Honório, acabasse indo para uma situação relacionada a um bilhete, ou seja, um papelzinho dobrado dentro da carteira que ele sequer abriu, mas que tinha relação com a vida íntima dele. Então, eu vou agora fazer a leitura do conto e aí vocês vão acompanhando e depois me digam o que é que vocês pensaram, se vocês já leram esse conto, A Carteira, o que é que vocês acharam desse final do conto, porque quando a gente vai lendo, eu sempre falo isso, né, da questão da experiência como leitor. Quando a gente lê, é algo muito único. Você pode, inclusive, encontrar situações, informações, fazer interpretações que um outro leitor, por exemplo, não conseguiu observar. Por isso que é tão importante esse compartilhamento, essa troca, para que a gente vá evoluindo em termos da nossa proficiência do texto literário. Então, eu vou fazer a leitura e vocês depois me contem o que é que vocês acharam desse conto e o que é que a gente pode tirar de aprendizado, né, desse conto. Algo importante também que eu quero colocar é que esse conto foi publicado em 1884 no jornal A Gazeta, tá bom? Ele foi publicado lá no século XIX e eu achei ele bastante interessante. Vou fazer a leitura agora e vocês me acompanhem, por favor. Vamos nessa. Vamos nessa. Todas as quintas-feiras, quinta eu te conto, eu faço análise e faço a leitura coletiva de um conto. Na próxima quarta-feira nós temos uma outra live e que é mais relacionada a romances, livros, que pode ser não necessariamente literários, mas na maioria das vezes são romances mesmo, são textos, são livros literários. Vamos ver onde foi que eu coloquei você. Que eu vou fazer a leitura. Vamos lá, A Carteira. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem de posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas segundo as circunstâncias. E as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir os parentes e depois para agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns, passou os empréstimos 200 a um, 300 a outro, 500 a outro e tudo a crescer. E os bailes a darem-se e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal.
poucas, causas de pequena monta e constituintes remissos, por desgraça perdera ultimamente um processo em que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que lhe tirou alguma coisa a reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém, fingia-se tão alegre, como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4. E depois ia ouvir os trechos da música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano e que Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, a criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados, ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada, nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. Mas os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, a pedir fiado, emprestado para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil de carros. Nunca demorou tanta conta. Nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda com um gesto mau. E Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem poder pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a e meteu-a no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada, foi andando até o Largo da Carioca. No largo parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula e ainda sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas antes com expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la, mas tão depressa acabava de dizer isto, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que tivesse perdido, ninguém ia entregar-lhe. Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais, quanto menos 600. Era a dívida paga. Eram menos agora algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a cocheira, pagar e depois de pagar essa dívida, adeus, reconciliar-se ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco, tirou outra vez e abriu-a. E com vontade de contar o dinheiro, contar para quê? Era dele. Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém sabe. Podia ser um lance de fortuna, sua sorte, boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles?
e voltou ao dinheiro. Olhava, passava pelas mãos, depois resolvia o contrário, não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar meu dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome, era do Gustavo. Mas então a carteira? Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia duvidar, era dele. A descoberta entristeceu. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era de um dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei o que posso fazer. Chegando a casa, já ali achou Gustavo um pouco preocupado, e a própria Dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta minha carteira, disse Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém a achou? Achei eu, disse Honório, entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como se fosse um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achara, deu-lhes explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a. Foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir nem ler, e estendeu a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Que é aí onde está a grande surpresa desse conto, não é? Enquanto a gente vê que toda uma preocupação estava voltada para o dinheiro, no final, Amélia e Gustavo estavam tão nervosos em casa e tão preocupados com a perda da carteira, não pelo fato de ter uma possibilidade de perder aquele dinheiro, mas sim porque existia um bilhetinho ali que, na verdade, denunciava que eles estavam tendo um caso ali, né? Um caso extraconjugal, que Honório só não descobriu porque, ao achar a carteira, ele só fixou a sua atenção no dinheiro, porque ele tinha uma dívida e ele cogitou várias vezes em ficar com aquela carteira para pagar as dívidas dele, mas em nenhum momento ele teve a curiosidade de abrir os bilhetinhos, porque se tivesse feito, ele teria descoberto que a sua esposa estava tendo um caso com um dos melhores amigos dele, porque era uma pessoa íntima da família que frequentava a casa. Então, Machado de Assis, ele realmente nos deixa bem surpresos no final. Eu, por exemplo, quando fiz a leitura do conto, em nenhum momento eu pensei que fosse ter esse desfecho. Então, assim, bem interessante esse conto. Dá pra gente abordar várias questões, né? Dessa questão da psique humana, da nossa personalidade, né? Do nosso foco. Quantas vezes a gente tá tão focado em alguma coisa, no problema, que parece que tudo que está ao redor a gente não consegue perceber, né? Se ele talvez tivesse essa percepção, ele teria até entendido o porquê do amigo ter olhado para ele com desconfiança, o porquê de encontrar os dois ali na sala da casa dele tão ansiosos, né? Seria só por causa do dinheiro? Né? Até porque é ele quem começa essa conversa sobre a carteira. O amigo não fala, olha, eu tô aqui desesperado, perdi minha carteira. Não, é ele quem começa esse diálogo porque ele tinha a intenção de fazer a devolução da carteira. Então, toda essa parte de que o Honório é colocado à prova, a gente sabe que ele fica muito tentado realmente a ficar com o dinheiro,
provavelmente só entregou essa carteira porque era de uma pessoa próxima, que ele tinha uma consideração, porque se não tivesse sido, ele teria, na minha concepção, pelo que eu entendi, ele teria usado o dinheiro em benefício próprio, como ele mesmo coloca aqui o narrador, né? Ele disse que depois ele se resolveria com ele mesmo, com a sua própria consciência. Então, Machado sempre colocando, né, essa questão da crítica à burguesia, dessa necessidade de aparentar ser o que não é. Ele vivia como se estivesse nadando em prosperidade, mas não era a realidade financeira dele. Tem a questão do caso aqui, né, do amigo ali, sempre escutando a mulher tocando piano, essa intimidade muito grande dentro da casa. Então a gente vê como Machado de Assis é interessantíssimo até os dias atuais, né? A gente vê muitas coisas que a gente pode entender sobre essa questão psicológica dos personagens. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a nossa próxima quinta eu te conto. E beijos. Até a próxima.